Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Pessoal, a gente vai estar caminhando hoje para a aula número 5, tá? E hoje a gente vai estar falando de uma ferramenta aí muito utilizada, assim, muito útil na realidade, né? Porque pouco utilizada também dentro do segmento da embalagem, tá? Muitas das vezes ocorrem divergências, principalmente quando a mercadoria já está no cliente, tá? O cliente recebeu a mercadoria, foi colocar o produto dele dentro e por um acaso esse produto ele trocou o frasco dele, veio algum milímetro, né? Um milímetro de espessura lá na parede do produto dele. Por um acaso essa mercadoria, essa embalagem que você mandou pro cara não está cabendo no produto dele, ou está entrando estufado, alguma coisa do gênero. E lá vem RNC reclamação, né? Imagens, que é o que mais acontece, questionando que a embalagem está com a dimensional inadequada, tá? E muitas das vezes, por inexperiência, muitas das vezes não saber como resolver a situação, aquela empresa acaba absorvendo aquele erro e ficando com aquele prejuízo, tá? Nessas horas o conhecimento do controle de qualidade de quem tem um pouco de experiência e as ferramentas adequadas para estar analisando e chegando ao denominador comum onde está o erro daquela embalagem, tá? Então o que acontece, pessoal? Eu coloquei umas ilustrações aqui de uma das ferramentas que é pouco utilizada nesse caso, né? Da mercadoria está no cliente, o cliente está te questionando que a medida está inadequada e você ir lá e medir a caixa e você não conseguir provar para o cara na treina que aquela mercadoria está correta, tá? Mas aqui, ó, essas peças aqui, que é chamado de calibre, eles são a ferramenta recomendada para esse tipo de situação, tá? Então você tem aqui o menor, a peça menor, que ela mede entre 12 centímetros a 20 centímetros. Essa média é de 20 centímetros a 35 centímetros. E a outra, a maior, ela é de 35 centímetros a 65 centímetros, tá, pessoal? Então isso aqui, ó, você pode estar medindo a caixa tanto no comprimento dela internamente, como na largura ou como na altura, tá? Tanto faz. Você coloca, o cara te fala lá que a peça dele tem 350. Você vai colocar aqui, ó, abrir ele, né? Ele tem esses parafusos aqui, ó. Você solta os parafusos, puxa essa base aqui, ela vai sair para fora. Você trava novamente e deixa na espessura na qual entrou o pedido para você. O cara passou que a medida do produto dele era 350. Você vai lá e coloca a peça aqui com 350 e coloca dentro da embalagem dele. Você entendeu? Se deu exatamente 350, não tem nada de divergente com a caixa. Então você vai conseguir provar para o cara que o produto está correto. Aí você vai analisar o produto dele, né? Porque já aconteceu comigo mesmo de mandar uma carga para o cara, né? Trabalhava numa outra empresa, mandava uma mercadoria para um cara e eu ter acompanhado, eu particularmente ter ficado do lado da impressora até esse pedido desse cara finalizar, porque a gente já tinha absorvido um problema dele, né? O comercial acabou aceitando sem mesmo questionar o cliente, né? E a gente ficou com essa mercadoria, né? E absorvemos aquele prejuízo. Quando entrou o próximo pedido, o que acontece? Foi feito um acompanhamento rigoroso, tá? Todos os testes, toda a parte de medição, para não haver mais problema com aquele cliente. E quando o caminhão encostou lá, que ele colocou as caixas na produção dele, ele queria devolver o caminhão inteiro novamente. Então eu tive que sair correndo para ir na fábrica do cara, né? Para estar verificando o que aconteceu. Quando chegou lá com essa ferramenta aqui, ó, identifiquei que a caixa do cara estava exatamente conforme ele tinha colocado o pedido. Levei a cópia do pedido dele e fui analisar o produto dele. O que acontece? O cara tinha trocado a tampinha do produto dele, né? Aquela tampa plástica. Então a espessura, ele tinha 3 fornecedores de tampa, cada um com uma espessura diferente.
Então estava dando divergência de medida, mas não era a embalagem, era o produto dele. Foi aí que foi evitado uma devolução, tá? Então isso aqui é uma ferramenta chamada de calibre, pessoal. Ela vem numa maletinha, tá? Calibre, então ela é precisamente para essa parte de medidas internas, tá? Nem tá aqui, ó, uso correto do calibre para medidas internas. Então você abre ele dentro da caixa, ó. Você abre ele dentro da caixa e vê quanto está dando de parede a parede. O que der é o que a embalagem foi produzida. Então ali você vai ter uma dimensão exata se a caixa está correta ou está errada, tá? Outra coisa aqui que eu queria estar mostrando para vocês, pessoal, é a forma correta de você estar criando o dimensionamento de uma embalagem, tá? O que acontece, pessoal? Ó, essa embalagem aqui, ó, eu coloquei um X nela aqui, que é um X quer dizer que é a forma errada, tá? Muita gente, quando vai pegar, muitos representantes mesmo que não tem experiência em medição de caixa, o cara ele é um bom vendedor, mas muitas das vezes ele não sabe medir corretamente a embalagem, ou até mesmo dentro da empresa, acontece muito isso, tá? Então o que acontece, pessoal? Ó, tem muita gente que mede a caixa de parede a parede, assim, ó. É errado? Não, não é errado. Mas não é a forma correta de você trabalhar. Por quê? Porque o que acontece, pessoal? Se de repente, vamos supor que a onduladeira do cara lá mudou, tá gasto, de repente tá novo o cilindro, ele vai dar uma certa diferença aqui fora. Essa caixa quebrou o vinco tá quebrando fora, ela vai dar diferença. Então é uma maneira inadequada de estar medindo uma embalagem de parede a parede. Já vi muita gente fazer isso, mas eu particularmente não concordo com isso, tá? Então o que acontece, ó? Eu fiz uma ilustração aqui de uma caixa, né? Ela está aberta, o representante chegou com a caixa lá no seu setor, né? No seu setor ou no comercial, seja lá onde for, pessoal. E vocês vão ter que abrir essa caixa para estar tirando as medidas dela, né? Ou muitas das vezes nem precisamente abrir. Mas eu queria estar mostrando para você um detalhe aqui, ó. O que acontece? Quando você vai medir uma embalagem, a não ser que seja na impressora, tá? Quando sai da impressora, você tem que medir os 4 painéis. Então o que acontece? A forma correta de você medir uma caixa é essa aqui, ó. Para medida externa, para você saber a medida externa, tá? Você vai colocar a trena, ó, tá vendo aqui, ó? Do começo desse corte ao final desse corte aqui, ó. Ao começo do outro corte. Tá vendo? Você começa em um painel e vem e vai até o outro painel, até o começo do outro painel, tá? Nisso daí você tem a medida externa, tá aqui, ó, largura externa. Você fazendo isso, ó, inicia aqui, puxa a trena e vem até aqui, ó, tá? Até esse corte aqui, até o final. Você tem a largura externa. O comprimento a mesma coisa, começa daqui e finaliza aqui no começo da outra aba. Você tem a medida externa, tá? A medida interna, pessoal, você vai medir de uma ponta a outra da aba, tá? Assim você tem a medida interna. Mesma coisa o comprimento, de ponta a ponta você tem a medida interna, o comprimento interno. Pessoal, aí o que acontece? Se vocês vão medir uma caixa lá, o vendedor trouxe uma caixa e você quer saber qual que é a largura e o comprimento, né? Que você vai medir só essas duas medidas. Não meça nessa aba aqui, ó, e nem nessa, porque ela dá diferença, tá? Mede nessas duas abas aqui do meio, ó. Nunca no lap de cola, na emenda da caixa, tá? Porque ela dá diferença aí de 2 até 5 milímetros, tá bom? Então evita, sempre que vocês for medir, procura utilizar esses dois painéis aqui. Eu tô falando isso para identificação de medidas internas, para você estar achando a medida interna para externa, tá? Mas na impressora tem que ser medido os 4 painéis, tá bom, pessoal? Então a caixa saiu lá da impressora, você vai lá, mede, né? De uma ponta a outra aqui, ó, tá? Aqui vocês medirem, logicamente vai dar aquela diferença de 2 milímetros, mas não tem problema, vocês pelo menos sabem que tá certo.
e aqui vocês vêm medindo os painéis, tá bom? Agora a altura é de vinco a vinco mesmo, tudo bem, pessoal? Então isso era uma das coisas que eu queria estar passando para vocês, tá? Então a leitura que é conhecida aí mundialmente aí, ó, é a CLA, tá? Que é a sequência de comprimento, largura e altura, tá, pessoal? Então se pronuncia CLA, tá bom? Isso é uma nomenclatura conhecida aí mundialmente. Então mais uma vez aqui, voltando, recapitulando, ó, temos aqui 3 tamanhos, tá? Do calibre, que é o menor, o médio e o grande, tá bom, pessoal? Então utilizem mais, explorem mais as ferramentas que você tem aí dentro da sua empresa. Se você não tem, providencie. Um bom controle de qualidade, ele tem todas as ferramentas, tá? Não precisa ser exatamente ferramenta nova, pessoal, porque muitas das vezes tá sem grana e tal, né? O caixa tá fraco, o faturamento foi fraco, mas procura ter as ferramentas, porque o pouco que tem você correr o risco de perder, não pode estar perdendo o cliente, entendeu? Então um acompanhamento, um processo adequado evita muitos problemas, entendeu? Então é isso, pessoal, que eu queria estar passando para vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, não se hesite em perguntar, tá bom? Qualquer coisa, qualquer divergência que der na embalagem, antes de qualquer, tá? O cliente ligou para vocês questionando alguma coisa de diferença de medida. Primeira coisa que vocês têm que fazer é internamente na empresa, tá? Antes de ir para o externo. Não vá só pegar essa ferramenta aqui e se mandar lá para a porta do cliente, não, achando que a mercadoria está certa. Primeiramente, investigue internamente, pega as OF, a ordem de produção, a ordem de fabricação, confere as medidas, se realmente, né, está de acordo com o pedido dele, confere o material, se realmente rodou de acordo com o que foi colocado o pedido, para depois vocês agirem externamente e vocês ter argumento para estar questionando com o cliente, tá bom? Então é de extrema importância essas questões aqui que eu passei para vocês, tá, pessoal? Uso de ferramenta adequadamente, medição corretamente, né? Inadequada, adequada, tá bom? Para vocês terem um parâmetro e ter na mão o que vocês realmente vai estar passando para o cliente de vocês. Vocês têm que transmitir confiança para o cliente. Para você chegar no cliente e questionar e mostrar para ele que o produto dele está divergente, entendeu? Você precisa, além de saber explicar que o produto dele está divergente, vocês precisam saber explicar que o produto seu está correto, principalmente, tá bom? Então é isso que eu queria estar passando para vocês. Espero que vocês tenham entendido e absorvido, tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima.